que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão. Meus irmãos, meus amigos, que Deus nos guarde a todos, nos enseje paz nessa tarde e noite, permitindo que os bons espíritos aqui conosco permaneçam, sustentando os nossos propósitos de reflexões. O tema que propomos para essa tarde e noite é comemorativo desses 150 anos da viagem de Allan Kardec, a sua mais longa viagem de divulgação do Espiritismo. Ao todo, o codificador realizou 5 viagens. Porém, a de 1862 consideramos aquela de maior extensão, tendo em vista o percurso, os dias de viagem e as instruções por ele deixadas num opúsculo que ele publicaria no mesmo ano, em separado da Revista Espírita daquele ano de 1862. Então nós trouxemos algumas imagens, textos e trechos extraídos desta reflexão do codificador para podermos analisar nesta tarde e noite com os senhores. Inicialmente trouxemos informações sobre a viagem. Ele percorreu 693 léguas, que convertida em quilômetros daria aproximadamente 4.158 quilômetros. Nós colocamos uma observação em letras pequenas aí, apenas a título de curiosidade, porque na tradução da revista da Viagem Espírita de 1862, da editora O Clarim, por Wallace Rodrigues, constou como distância percorrida por Kardec 1.158 quilômetros, porque quando da tradução das 693 léguas que foram escritas por extenso, o si, que é 6, ficou suprimido, talvez pela antiguidade do original. Então ficou 193 léguas. Nós conferimos posteriormente na Revista Espírita de novembro do referido ano, de 1862, quando Kardec presta conta da viagem, e observamos que, na verdade, ele viajou 4.158 quilômetros. Para um percurso dessa natureza no século XIX, que nós vamos ver aqui, que ele viajou na maior parte de trem, mas também usando em alguns trechos a carruagem. Para um homem de 58 anos de idade, aquele período, no século XIX, é um percurso bem longo. Levou 7 semanas, aproximadamente 50 dias de viagem, no outono e inverno de 1862, que é um período, obviamente, de um clima bem inadequado para uma viagem, porque não é o nosso outono e inverno tropical, é o outono e inverno europeu. Numa época ainda não se falava do efeito estufa. Então, o frio, as dificuldades, o vento, tudo isso foi para Kardec também uma dificuldade na viagem. Visitou 20 cidades aproximadamente durante esse período. Aí é o roteiro de viagem, as cidades por ele visitadas. Ele saiu de Paris e foi descendo até chegar em Bordeaux, e de Bordeaux foi subindo em direção a Orleans, onde terminou sua viagem. Foi praticamente, ele fez uma viagem circular em torno de todo o território francês, durante essas 7 semanas. Nós colocamos a sua idade de 58 anos incompleto, porque hoje, para nós, uma pessoa de 58 anos é um jovem. Está iniciando a sua fase juvenil.
já que a expectativa de vida, a atualidade, está beirando já o centenário. Então, com 58 anos, a pessoa está ainda na metade do percurso. Seria alguns anos atrás quem estava com 25, numa expectativa de 50 anos de vida. Com 100, quem está com 50 está na metade da viagem. Mas para o século XIX, com as dificuldades propriamente do período, da sua própria saúde, já que ele já demonstrava uma cardiopatia grave, alguém viajar 4.158 quilômetros de trem, numa época em que o trem não tinha o conforto da atualidade dos trens europeus, não era o TGV de alta velocidade, viajava a uma velocidade extraordinária de 50 quilômetros por hora. Então ficamos a imaginar esse percurso dele, que foi realmente muito exaustivo, muito cansativo. Levou consigo na sua bagagem experiência, conhecimento, bom senso e humildade. Aliás, características extraordinárias de Allan Kardec. Um homem com a sua capacidade, um espírito de alta envergadura espiritual, vai nos dar ensejo de verificar o quanto ele tinha de valor a humildade, de reconhecer que nesse transcurso de viagem, de divulgação, ele ia, sobretudo, com a oportunidade de poder trocar experiências. Está aí o objetivo que ele nos traz. Nossa viagem tinha dupla finalidade: oferecer orientações onde desta houvesse necessidade e, ao mesmo tempo, nos instruirmos a nós mesmos. Vejamos que Allan Kardec não tem a presunção de ir para ensinar apenas. Ele se reconhece na posição de alguém que foi também para aprender. Porque todas as vezes que contactamos com outras pessoas, nós estamos aprendendo. Nas experiências, nesse contato, na troca de ideias, nos valores que as pessoas têm a nos oferecer. Então ele coloca que, em verdade, ele levou instruções a quem delas necessitassem. Nunca impôs nenhum tipo de esclarecimento. Ele só levava quem pedia. Se a pessoa não desejava esse esclarecimento, ele não perdia o tempo de apresentar. Que é algo que demonstra uma grande sabedoria. Aquele que realmente é sábio não impõe conhecimento a ninguém. Só leva àqueles que desejam aprender. Quem não quer, a pessoa não perde tempo. O codificador demonstra bem isso. E, em resumo, ele foi divulgar o Espiritismo, confraternizar, estimular os trabalhadores e orientar os dirigentes dos diferentes grupos. Vejamos que essa viagem tinha um objetivo. Kardec não viajou a lazer. Ele viajou com uma finalidade instrutiva. Mas aonde começou, em verdade, essa viagem de Kardec? De 1862 não foi a primeira. Ele viajou antes, 2 anos antes, e viajou depois. Falamos que, ao todo, ele realizou 5 viagens. Mas aonde nós temos o início dessa sua viagem? Exatamente na instrução que ele recebe em 12 de junho de 1856, em casa do senhor Carlotti, através da médium Aline Carlotti. Quando os espíritos, em particular o Espírito Verdade, vêm falar da sua missão, num trecho onde nós vamos verificar a seguinte referência: a missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. A tua é rude, disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te basta publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros e permaneceres tranquilamente em tua casa. Não, ser-te-á preciso expor-te ao perigo, o Espírito Verdade. Em outras palavras, o Espírito estava lhe dizendo que ele necessitava sair da intimidade do seu escritório de reflexões, da sua sala de estudos, para se expor a fim de que a mensagem pudesse ser divulgada. E ele vai fazer isso com uma mestria singular. Podemos dizer que Allan Kardec é o primeiro divulgador da mensagem espírita através da oratória.
ele, o codificador, seria o primeiro a levar a mensagem através do verbo. Sair para divulgar. Ide e pregai. No caso do codificador, à semelhança da referência de Emmanuel, ele foi e exemplificou. Porque a melhor maneira de divulgar é o exemplo, ele vai afirmar isso. E nós vamos observar aqui, nesse breve histórico sobre as viagens de Allan Kardec, que a primeira dela foi no outono e inverno de 1860, onde ele visita Sens, Mâcon, Lyon e Saint-Étienne. Essa primeira viagem é muito importante também, porque Allan Kardec retornaria à sua Lyon aproximadamente 40 anos depois de haver deixado Lyon para ir a Yverdun estudar no colégio de Pestalozzi. Quando ele sai do colégio de Yverdun, ele vai para Paris iniciar a sua tarefa de educador e somente retorna a Lyon em 1860, nessa primeira viagem para visitar o primeiro grupo espírita existente em Lyon, então, aquele período. É interessante porque Allan Kardec tinha como objetivo de sua vida realizar uma tarefa pedagógica, publicar um tratado de pedagogia ligado ao processo educacional da infância. Desde 1818, quando ele tem a oportunidade de ouvir Pestalozzi num discurso de final de ano, comparar o educador ao jardineiro, que cuida do seu jardim, a infância, como sendo as plantas de um jardim, que precisam ser devidamente cuidadas a fim de darem os frutos necessários, ele se encanta pela tarefa educacional. E é interessante que durante os primeiros 50 anos da existência de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele vai se dedicar à obra de educação, que é do seu nascimento até os 50 anos, 1854, quando por primeira vez ele ouve falar dos fenômenos das mesas girantes. Então, durante 50 anos, e particularmente a partir da sua saída de Verdun, ele começa a trabalhar para poder apresentar à coletividade humana uma obra pedagógica que pudesse levar a pedagogia pestalozziana à realidade das criaturas humanas. Tanto é verdade que ele vai se preocupar em publicar, em apresentar ao governo francês uma proposta de mudança dos aspectos educacionais da França, quando é feito uma espécie de concurso para que as pessoas se manifestassem na mudança da educação na França. E ele vai escrever uma proposta educacional. Só que Kardec não chega a escrever um tratado de pedagogia para educar as criaturas no sentido da educação formal. O que ele não poderia imaginar, ou melhor, o que ele imaginava, mas que somente depois nós teríamos condições de verificar, é que a partir de 1854, quando ele trava contato com os fenômenos mediúnicos das mesas girantes, a partir do seu início de estudo desses fenômenos, que daria como resultado a codificação espírita, na verdade, Kardec vai deixar para o mundo um tratado de pedagogia da alma para a mudança do comportamento dos espíritos na Terra. Então ele fez uma obra muito mais abrangente pedagógica. Não só pedagogia que muda de acordo com as circunstâncias culturais de época, mas ele deixou, em verdade, como instrumento dos espíritos, uma obra de transformação do indivíduo. Então, é importante pensar na grandeza desse homem que sai para levar a outros corações o fruto das suas experiências. Então ele dirá da sua emoção quando ele, em 1860, chega em Lyon, e ao chegar no grupo espírita em Brutot, em Lyon, o primeiro grupo espírita existente em Lyon, ele vê um operário à porta recebendo as pessoas que era o presidente da casa. Numa época de conflitos da classe operariada com a classe patronal, numa França de dificuldades no século XIX. Então ele diz a emoção de apertar aquela mão calejada daquele chefe de oficinas e ver sentado no mesmo ambiente o operário
o patrão, o nobre, todos convivendo daquele ambiente, daquele grupo espírita simples, com o mesmo propósito de aprender e de conviver fraternalmente. Aquele 19 de setembro de 1860 ficaria para sempre marcado na memória do codificador. É o primeiro encontro de dirigentes espíritas da história do espiritismo. Kardec, representando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro grupo espírita criado no mundo, encontrando-se com o dirigente do grupo espírita de Lyon. É o primeiro encontro de dirigentes na troca de experiências, que hoje o nosso movimento tanto divulga, essa necessidade dessa permuta de experiência entre os trabalhadores nos diversos encontros. Vimos há pouco a referência aqui a um dos encontros que se realiza periodicamente, a importância dessa troca de experiências, sempre com a ideia de que também precisamos aprender, e não só imaginando que estamos oferecendo alguma coisa, mas também necessitamos aprender. A sua segunda viagem ele faz também no outono e inverno, agora de 1861. Vai visitar as cidades anteriores e vai chegar até Bordeaux. Essa segunda viagem para ele também tem uma importância muito peculiar, porque muitas coisas exóticas que ele viu na primeira viagem, ele vê que havia mudado nessa segunda viagem, já que nessa segunda viagem, que foi setembro, outubro de 1861, o Livro dos Médiuns já estava na segunda edição. E ele nota que os grupos familiares em torno da mediunidade, que procuraram colocar em prática os fundamentos do Livro dos Médiuns, tinham se conseguido colocar a cavaleiro de muitas ações dos espíritos mistificadores e brincalhões que muitas vezes abusavam daqueles grupos iniciantes pela falta de experiência. Como ele publica o Livro dos Médiuns em janeiro de 1861, quando ele viaja em setembro, ele vê o quanto aquela obra tinha sido favorável para aqueles que se permitiram compreender o seu conteúdo. A de 1862 é o objeto das nossas reflexões de hoje. Depois ele viaja em 1864. Essa viagem ele sai da França, vai à Bélgica, Bruxelas e Antuérpia. É nessa viagem de 1864 que nós vamos ver a referência de Leon Denis, que por primeira vez Leon Denis encontra Allan Kardec. Leon Denis tinha 18 anos, e o encontra numa reunião que seria feito no local público, e depois é proibida a reunião por ordem governamental, e eles se reúnem no jardim de uma casa de uma pessoa que era adepta do pensamento espírita, que abre os jardins da casa para ali pudesse realizar aquela reunião. E Leon Denis, por primeira vez, tem contato com o codificador. Depois, a última viagem, em 1867, quando Kardec vai a Tours, cidade de Leon Denis, onde Leon Denis vivia, e Leon Denis dirá que é a última vez que ele se encontra com Kardec, antes da desencarnação do codificador, que ocorreria 2 anos depois. Então é interessante observar, né, que Kardec procurou, em todas essas viagens, levar experiências a outros corações. E o que é que nós vamos encontrar nessa viagem de 1862? Resumidamente, ele nos traz as suas impressões gerais. Diz Kardec: mas o que é característico é a evidente diminuição dos médios de efeitos físicos à medida que se multiplicam os médios de efeitos intelectuais. É que, como os espíritos o afirmam, a fase da curiosidade passou e já vivemos um segundo período, o da filosofia. O terceiro, que começará em pouco, será o de sua aplicação à reforma da humanidade. Vejamos que estamos falando de uma afirmativa de Kardec de 150 anos, onde ele diz que já naquela época o período de curiosidade havia passado. Mas, por incrível que pareça, em pleno século XXI, ainda observamos pessoas curiosas por fenômenos. E o que é mais grave, muitas vezes tarefeiros espíritas que conhecem a doutrina, mas que muitas vezes não reflexionam sobre ela, tentando oferecer fenômenos para atrair pessoas, como se os fenômenos fossem instrumentos para atrair
públicos e plateias. O que, em verdade, desde 150 anos, Kardec já nos advertia com o cuidado, porque o fenômeno não convence. Ele muitas vezes encanta sem convencer. Sobretudo quando o fenômeno é o fenômeno pelo fenômeno, sem muitas vezes trazer consigo um conteúdo de autenticidade. O que é mais grave ainda. Porque aí, além de não convencer, gera uma desmoralização para o autêntico fenômeno. Então ele nos adverte que ele ficava muito impressionado com esse período de curiosidade que já tinha passado, na medida que os médios de efeitos físicos diminuíam e que os médios de efeitos intelectuais se ampliavam. A mediunidade de efeitos intelectuais é aquela através da qual os espíritos podem desenvolver o seu pensamento através de mensagens psicofônicas, psicográficas, particularmente. E não aquelas simplesmente de produzirem fenômenos que podem ser observados visualmente, movimentos de objetos, materialização de espíritos. E alguns questionam, bom, mas depois de Kardec, tivemos extraordinários médiuns, como Elisabeth de Perrance, Eusápia Paladino, mas foram médios que tiveram tarefas específicas na área das pesquisas científicas para aqueles que estavam pesquisando os fenômenos, mas não eram médios para atraírem plateias para as casas espíritas, o que é completamente diferente. E vemos que era um fenômeno de tal ordem que fizeram com que muitos céticos, pesquisando e raciocinando, chegassem a conclusões, através de pesquisas sérias, como na atualidade estão ocorrendo pesquisas com alguns médios, né? Me parece que nessa semana passada, próxima passada, a revista Época publicou uma pesquisa que está sendo realizada com médiuns nos Estados Unidos para analisar, né, a independência entre o fenômeno mediúnico e aquilo que é produzido pela própria pessoa, através de tomografia computadorizada de pósitrons. Está, me parece, na revista Época. Recebi um e-mail com uma referência dessa, ainda não tive ensejo de adquirir a revista para ver o que diz a reportagem, mas em linhas gerais seria esse tipo de pesquisa, realmente com uma finalidade nobre, diferentemente daquela curiosidade pela curiosidade, que é exatamente o que Kardec nos traz aqui. Ele diz que esse período de curiosidade já havia passado, que se estava naquele período, o período da filosofia, da estruturação do pensamento filosófico, para que posteriormente viesse o período que ele diz que seria da reforma da humanidade pela aplicação dos princípios da doutrina. Em outras palavras, o Espiritismo tem como finalidade principal a transformação moral da criatura humana e, por consequência, da humanidade. Ela não é uma doutrina salvacionista, onde a pessoa se salva pela adesão. É uma doutrina de transformação do indivíduo pela mudança de comportamento, já que ela é baseada, é o Evangelho de Jesus de volta, na ética do Evangelho, é baseada na ética do Evangelho. Diz Kardec ainda sobre a marcha progressiva do ensino espírita. Podemos constatar essa marcha progressiva de ensino pela natureza das comunicações obtidas nos diferentes grupos que visitamos e que comparamos com outras anteriormente recebidas. Dissemos aos senhores que Kardec, antes dessa viagem de 1862, ele fez 2 outras viagens anteriores, onde ele foi guardando comunicações mediúnicas que foram recebidas por esses centros. E aí ele começou a comparar as comunicações na medida em que os tarefeiros dos centros iam amadurecendo e estando mais atentos para os ensinos. Então ele diz que houve um progresso no ensino relativamente ao conteúdo dessas comunicações. Elas não se distinguem apenas por sua extensão, sua amplitude de vistas, facilidade de obtenção e alta moralidade, mas, acima de tudo, pela natureza das ideias discutidas e frequentemente de forma magistral. Em outras palavras, as comunicações intelectuais recebidas não eram importantes porque eram extensas, mas, sobretudo, pelas ideias que eram discutidas nessas comunicações de forma magistral,
isto é, com profundidade, com realmente desenvolvimento da ideia, trazendo conhecimento. Não era apenas narrativa de fatos, como muitas vezes nós observamos. Comunicações que são repletas de muitas palavras, mas que o conteúdo deixa a desejar. Ele mostra que as comunicações tinham conteúdo possível de ser analisado. E continua ele: isso, sem dúvida, depende muito do médium, uma boa comunicação. Porém, não exclusivamente. E nós observamos isso quando estudamos o livro dos médiuns. Não basta ter um bom instrumento. É necessário dispor de um bom músico para dele tirar bons sons. E ainda mais, é preciso que o executante disponha de uma audiência capaz de compreendê-lo e de apreciá-lo. Quem se daria o trabalho de executar diante de surdos? Aí as pessoas poderiam dizer, né, como na atualidade há muito verso de se fazer análise de conteúdos ocorridos há 100, 200 anos atrás, com uma visão muito objetiva do presente. Ah, mas Kardec era preconceituoso, ele fala que não se pode executar para surdos. Não é nesse sentido. Ele está falando que relativamente a uma execução musical, aqueles que não desejam ouvir, qual é o artista que vai se preocupar em executar para quem não quer ouvir? O surdo aí é aquele que não deseja ouvir. Na referência do Evangelho, é aquele que, na verdade, tendo ouvidos, não deseja ouvir. Então ele compara o bom médium ao instrumento. Os espíritos comunicantes seriam os músicos. Mas não adianta você ter músicos primorosos, um bom médium, se a assistência não deseja ouvir aquela música. Ou seja, se o grupamento não deseja receber mensagens instrutivas, porque isso muitas vezes fere o seu modo de agir, é necessário mudar de comportamento, os bons espíritos não perdem tempo de vir trazer comunicações para aqueles que não desejam ouvir. É isso que o codificador está dizendo. Então, para que possamos receber a comunicação dos bons espíritos, é necessário também que nos possamos predispor intimamente a desejar essas instruções e mais, prestar atenção nelas e aplicá-las, porque senão é perda de tempo. É muito importante isso, porque às vezes se tem um bom instrumento, mas quem vai utilizar daquele instrumento não é um bom musicista. Porque não existe médium infalível. Referência dos espíritos a Allan Kardec no livro dos médiuns. Qual o médium perfeito? Perfeito, responde os espíritos, na Terra não existe. O melhor será aquele que será menos enganado e que tem assistência dos bons espíritos. Mas nós, muitas vezes, pela falta de conhecimento, nos encantamos pelo fenômeno, por aquela pessoa que produz um fenômeno ostensivo, sem analisar o conteúdo que vem através daquele fenômeno. Nos encantamos, porque no nosso inconsciente coletivo ainda está a presença da necessidade do guru, do rishi, do hierofante, da sibila, que será consultado para resolver os problemas. Então nós criamos aquele oráculo em torno daquela pessoa, imaginando que ela é infalível. Quando em nenhum momento nós encontramos no pensamento da codificação infalibilidade de ninguém. Por isso os espíritos colocarem que o modelo para nós é Jesus. Esse sim, não irá nos decepcionar em momento algum, mas as criaturas humanas, todas estamos passíveis de nos equivocarmos. Então é muito importante a lucidez na análise de tudo quanto venha do mundo espiritual. E para contar com a assistência dos bons espíritos, é necessário também uma predisposição íntima. Ter o bom instrumento, mas também atrair os bons musicistas, porque o bom musicista pode até dedilhar um instrumento meio cambeta e consegue trazer uma boa música. Que somos a maioria de nós, os médios ainda, né? Que somos aqueles instrumentos muito dificultosos, né? Feito com madeira bruta, cortados de qualquer forma, ainda estamos assim. Mas quando
um bom musicista consegue, né, utilizar-nos em alguns momentos, consegue trazer instruções, mesmo com dificuldade. Agora, se não desejamos ouvir, nos transformamos em surdos, os espíritos não perdem o tempo de trazer informações. E ele continua a falar sobre a marcha progressiva. Esse progresso, convenhamos, não é geral. A abstração feita dos médios, nós o constatamos em relação ao caráter dos grupos. Atinge seu mais amplo desenvolvimento naqueles onde reina, juntamente com a fé mais ativa, os sentimentos puros, o desinteresse moral mais intenso. Os espíritos sabem muito bem em quem depositar sua confiança relativamente a problemas que não podem ser compreendidos por toda a gente. Naqueles em que esbarram com condições menos elevadas, o ensino é bom, sempre moral, porém se restringe mais geralmente à banalidade. Banalidade aqui, meus irmãos, são coisas do dia a dia, cotidianas, né? Não é banal no sentido vulgar, é no sentido comum, seria essa a referência. Então ele coloca aqui que ele viu a marcha progressiva também no caráter dos grupos, naqueles onde havia uma fé ativa, onde havia um sentimento puro, o desinteresse moral. O que é desinteresse moral? É a humildade, a fraternidade, o amor, a ausência de projeção do indivíduo. Era aquele grupo onde havia uma homogeneidade de pensamentos e sentimentos. Nesse, os espíritos depositavam a confiança de trazer informações, muitas das quais outros grupos não tinham condições de receber. Por quê? Porque algumas informações necessitam da discrição para não serem divulgadas de imediato. Quando nós tomamos a obra da codificação, do Livro dos Espíritos à Gênese, nós vamos observar, por exemplo, na Gênese, determinadas informações dos espíritos que Allan Kardec recebeu quando começou o estudo dos fenômenos espíritas. Mas ele só publica em 1868. Porque ele diz que tudo que vem antes do tempo é mais prejudicial do que benéfico, tanto quanto tudo que vem depois da hora. Mas há muita gente que não tem esse cuidado e tudo que recebe publica, sem o critério de avaliação se aquilo é conveniente, se é o momento adequado de ser publicado, se tem conteúdo para ser publicado. Então ele diz isso, que naqueles que os espíritos esbarram com condições menos elevadas, eles trazem bons ensinos, mas esses bons ensinos são locais, para aquele núcleo, são instruções para aquele grupo, não são instruções para serem publicadas e divulgadas, são mensagens para aquele núcleo de trabalho. E isso, ele vai desenvolver esse pensamento em maio de 1863, na Revista Espírita, quando ele faz uma análise das publicações, quando ele diz qual era o critério de se publicar mensagens. Mas muitas vezes se esquece desse critério. Às vezes uma mensagem de cunho íntimo para aquele grupo, que está passando por um momento difícil, que está sendo instruído pelos espíritos para determinadas alterações, a pessoa pega e publica como se fosse uma mensagem universal. Mas vista e lida em outras circunstâncias, pode ter uma interpretação completamente diferente. Por isso, o cuidado que se tem que ter com aquilo que se vai publicar. É isso que ele está falando aqui. Então, muitas vezes, os espíritos se restringem às coisas comuns, para evitar exatamente essa extemporaneidade de divulgação daquele pensamento. E nós vamos ver aqui um traço muito interessante que Kardec destaca. É a fé baseada na razão. Um outro traço característico à época é um número incalculável e em constante crescimento de adeptos que nada viram e que nem por isso são menos entusiastas, pois que leram e compreenderam. É raro que tais pessoas compreendidas nesta categoria não sejam bons e verdadeiros espíritas. Vejamos que no início ele diz que o período de curiosidade havia passado.
e que era raro entre aqueles que nada tinham visto, mas que leram e compreenderam os princípios da doutrina, maior fervor como adepto do que aquele que viu, mas não entendeu e passou adiante. E ele vai reafirmar isso em vários momentos. No Livro dos Espíritos ele afirma isso, no Livro dos Médiuns, que estaríamos enganados imaginando que fenômeno vai atrair adeptos. O que atrai é a vivência dos espiritistas, do pensamento espírita, e o entendimento dos princípios espíritas. É saber que determinada coisa é possível de ocorrer e outra nunca ocorreu, porque é folclore, é tradição folclórica dos povos. Porque o espírita não tem que ter a presunção e a pretensão de explicar tudo. Porque muita coisa faz parte dessa cultura popular, dessa cultura folclórica, e que ninguém vai querer dar uma explicação técnica porque nunca aconteceu. Mas quando a gente tem, muitas vezes, essa preocupação de trazer todos os esclarecimentos, a gente começa a explicar coisas que nunca aconteceu e nem vai acontecer, porque não são coisas que ocorrem, são criações das pessoas. Quantas vezes as pessoas pegam obras ficcionais e começam a imaginar que são obras verdadeiras? E é uma ficção literária, mas a pessoa toma como se fosse verdadeiro. Há muita ficção literária por aí que as pessoas estão tomando como se fosse verdadeiro. Então é muito importante ter isso em mente. Aqueles que leram e compreenderam, ele diz que era raro entre eles não serem essas pessoas bons e verdadeiras espíritas, porque entenderam a essência da mensagem e buscaram vivenciá-la. E aí ele vai colocar uma coisa muito importante: a profilaxia contra a obsessão no estudo, particularmente a obsessão ligada à tarefa mediúnica, dos grupos de trabalhos mediúnicos. Dirá o codificador: a obsessão é, como se sabe, um dos grandes escolhos do espiritismo. Importante lembrar que o termo espiritismo aí significa da prática espírita, da prática ligada aos fenômenos espíritas. Um dos grandes escolhos da parte prática é a obsessão. E ele afirma isso em O Livro dos Médiuns. Dedica um capítulo inteiro do Livro dos Médiuns ao estudo das obsessões, o capítulo 23. Ele dirá: aqui diremos apenas que os casos de obsessão são muito raros entre aqueles que fizeram um estudo prévio e atento de O Livro dos Médiuns, mas não só o estudo prévio e atento, e se identificaram com os princípios nele contidos. Então não basta estudar, é preciso haver uma identidade com os princípios contidos naquele livro. O que é haver identidade? É assimilar aqueles princípios e colocá-los em prática. Dona Ivone Pereira diz que nunca se arrependeu, na sua prática mediúnica, de seguir rigorosamente os preceitos estabelecidos por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Ela nunca se arrependeu disso, pelo contrário, a mediunidade só lhe deu como frutos os únicos momentos de felicidade que ela gozou na Terra, porque ela aplicou aquela faculdade mediúnica à luz dos ensinos que o codificador trouxe em O Livro dos Médiuns. Então ele diz que era necessário se vincular e identificar com os princípios, pois que se mantém essas pessoas vigilantes, atentos aos menores sinais que podem trair a presença de um espírito suspeito. Então, uma vigilância muito grande com o conteúdo das comunicações, sejam elas verbais, escritas ou de outra ordem. Mantém-se vigilante. E aí, obviamente, não se abre o campo para a obsessão. Porque se você tem vigilância e analisa, aquilo que não serve, você descarta. E as entidades mistificadoras tentam uma vez, tentam duas vezes, mas quando não consegue campo para agir, elas vão procurar outro lugar. Porque ali não tem jeito, ali se busca analisar criteriosamente aquilo que se recebe. É isso que Kardec está falando. E ele dirá que viu alguns grupos que, sem dúvida, encontram-se sob uma influência abusiva. Mas é evidente que se comprazem com ela e dela se tornam presa por uma confiança demasiado cega
e, além disso, por certas predisposições morais. Então ele encontrou grupos nas suas viagens que estavam sob o império de obsessão, mas eles se compraziam com ela, porque tinham predisposições morais que permitiam essa ação. Eram aqueles grupos em que as comunicações incensavam os seus dirigentes, com excessos de elogios, que eram pessoas extraordinárias, que só eles eram aptos a receber aqueles tipos de espíritos, e as pessoas ficam fascinadas, como se as entidades espirituais fossem propriedades delas. Certa feita, estávamos num evento do movimento espírita, muitos anos atrás, e na porta desse evento, um grupo de companheiros estava trazendo, né, um jornal que divulgava mensagens. E uma dessas mensagens eu achei muito curiosa à época, porque a mensagem vinha assinada por Bezerra de Menezes. Só que na mensagem Bezerra de Menezes dizia que aquele médium era o único em condições de receber as suas comunicações com fidelidade. E cobrava a mensalidade do centro espírita, onde o médium participava. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas que Bezerra de Menezes é esse? Vejamos que é o auge da fascinação obsessiva. É a pessoa imaginar que ela é a única na Terra capaz de sintonizar com aquele espírito. E mais, que o espírito de uma lucidez de Bezerra de Menezes venha dizer isso, que aquela pessoa era a única em condições de recebê-lo. Nós nunca observamos isso em nenhum momento nas mensagens recebidas por Francisco Cândido Xavier, que foi considerada a maior expressão mediúnica do nosso século. Em nenhum momento os espíritos disseram que Chico era o único capaz de receber aquelas mensagens. Mas nós observamos que falta às pessoas essa lucidez exatamente por uma predisposição moral que favorece a isso. Porque se encantam com a lisonja, com excesso de florilégios, de floreios que os espíritos trazem, que passa a massagear o ego. E isso abre campo ao processo obsessivo. Kardec nos adverte sobre isso. Então ele diz que o melhor é o excesso de prudência. Porque a gente sabe que todo excesso é prejudicial em qualquer coisa. Mas ele vai dizer que nesse caso é melhor o excesso de prudência da seguinte forma. Outros, pelo contrário, alimentam um tal temor de serem enganados, outros grupos, ele está dizendo aqui, que levam a desconfiança, por assim dizer, ao excesso, analisando com um cuidado meticuloso todas as palavras e todos os pensamentos, preferindo rejeitar o duvidoso a correr o risco de admitir o que seria mal. Assim, os espíritos mentirosos, sentindo-se inúteis, terminam por se retirar. E vão para onde? Responde o codificador. Indo se desforrar junto daqueles que percebem menos vigilantes e nos quais encontram fraquezas e exuberância de espírito a explorar. Continua. O excesso em tudo é prejudicial, mas em semelhante caso, vale mais pecar por excesso de prudência do que por excesso de confiança. Vejamos que Kardec diz que é preferível ter um excesso de cuidado com aquilo que se recebe, analisar meticulosamente e, quiçá, guardar até uma informação autêntica, esperar o tempo, porque o que é verdade em toda a época. E aí a gente volta a lembrar Dona Ivone Pereira, Memórias do Suicida, Amor e Ódio. Quanto tempo ficou guardado? Mais de 30 anos. Mas como era algo de valor, um dia foi publicado. Mas ela teve o critério de aguardar. Então é muito importante a gente ter prudência com tudo que venha do mundo espiritual, a fim de não estarmos, muitas vezes, divulgando fantasias. Porque no mundo espiritual, tanto quanto na Terra, existem os escritores ficcionais, que criam ficções, trazem, as pessoas acham que aquilo é verdade. Verdadeiros absurdos. E muitas vezes informações completamente desprovida de bases, inclusive, o que é muito grave, de bases na codificação, já que estamos publicando à luz do espiritismo. Se vamos publicar à luz do espiritualismo, é outra coisa. Quando Dona Ivone Pereira recusa, comentamos aqui da outra oportunidade,
recusa receber uma mensagem do espírito que se apresentou a ela como chamado o beletrista, que trazia um drama passional, está lá no Devassando o Invisível, e que ela diz que não receberia a mensagem. O que o espírito diz para ela? A senhora vai ficar muito famosa, esse livro vai vender como água, porque todo mundo adora esse tipo de romance. E ela disse, mas isso não é um tipo de escrita que se publique sob o apanágio da doutrina espírita. Meu Deus, como tem feito falta essa lucidez de uma Ivone Pereira. Quanta dificuldade hoje de se publicar coisas sob o apanágio da doutrina espírita, que muitas vezes nada tem a ver com o espiritismo. Vindo a criar aquilo que Kardec chamaria de sistemas dissidentes, que nós vamos ver adiante, que são as armas das sombras para destruir, né, o trabalho, que é causar a separatividade. Nós vamos ver isso mais adiante. Então é melhor pecar por prudência, por excesso de prudência, porque por excesso de confiança. E aí ele vai dizer da importância dos grupos de ensino. Há algum tempo, constituíram-se alguns grupos de especial caráter e cuja multiplicação entusiasticamente desejamos encorajar. São os denominados grupos de ensino. Nestes, ocupam-se pouco ou nada das manifestações. Toda a atenção se volta para a leitura e explicação do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e de artigos da Revista Espírita. Kardec travava contato ali naquele momento com grupos de ensinos onde se iniciavam os trabalhos de estudo dirigido das obras. E ele diz que entusiasticamente ele estimulava esse tipo de tarefa. As pessoas não se entregavam às manifestações apenas, mas pelo contrário, buscavam estudar. E como é que era feito? Uma pessoa que tinha capacidade de leitura, já que no século XIX nem todo mundo sabia ler, se reunia com aqueles que não sabiam, liam as obras e comentavam. Eram os estudos que eram feitos. Ele diz da importância desses grupos de estudo. Que hoje, cada dia mais, nós verificamos a grande necessidade de estudarmos doutrina espírita. O estudo sistematizado, as reuniões de estudo que as casas possuem, mas estudarmos também, gente, sobretudo a base do pensamento espírita, que é a codificação, que muitas vezes tem ficado esquecida. Nas novidades que chegam a cada momento, a gente esquece da base, né? Da pedra angular, que sustenta todo o edifício, a gente está esquecendo de estudar. E aí vamos retornar ao início. Estamos lembrados na casa do senhor Carlotti, a médium Aline Carlotti, quando o Espírito Verdade diz a Kardec que ele precisava se expor, mas não disse só isso, disse mais. Levantarás contra ti ódios terríveis. Vamos nos colocar no lugar dele por alguns instantes, meus irmãos, e ver como nós agiríamos se em nossas reuniões mediúnicas os espíritos nos dissessem isso, na tarefa a realizar. Se a gente no dia seguinte voltaria ao centro espírita. Levantarás contra ti ódios terríveis. Inimigos obstinados conjurarão a tua perda. Estarás em luta contra a malevolência, a calúnia, a traição, mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desconhecidas e desnaturadas. Mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Em uma palavra, será uma luta quase constante que terás de sustentar, e o sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e mesmo de tua vida, porque sem isso viverias por muito mais tempo. O Espírito Verdade. E Kardec colocará uma nota de rodapé nessa página que está em Obras Póstumas, Minha Missão, 10 anos e meio depois, dizendo que tudo quanto os Espíritos disseram, ele passou. Inclusive dentro da própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tiveram aqueles que lhe sorriam pela frente e que por trás lhe combatiam. Mas o que os Espíritos não disseram foram as inúmeras bênçãos que ele teria de ver o trabalho desenvolvido e as criaturas conseguindo uma mudança em si próprias pela doutrina que se divulgava. Mas é interessante que os Espíritos previnem a ele que o trabalho do reformador levantaria contra ele os ódios, obviamente, daqueles que não estavam interessados na mudança.
Porque todo trabalho que convida a criatura à mudança de comportamento para melhor esbarra com a força do hábito daqueles que estamos acostumados com as coisas como estão e querem que fiquem como estão. Porque estamos muitas vezes acomodados a isso. E aí ele vai trazer, né, lembrando aquela referência relativamente aos inimigos do bem. No estado atual das coisas aqui na Terra, qual o homem que não tem inimigos? Será que nós temos inimigos, meus irmãos? Para não tê-los, fora preciso não habitar aqui, pois esta é uma consequência da inferioridade relativa do nosso globo e de sua destinação como mundo de expiação. Bastaria para não nos enquadrarmos na situação praticar o bem? Não. O Cristo aí está para prová-lo. Se, pois, o Cristo, a bondade por excelência, serviu de alvo a tudo quanto a maldade pôde imaginar, como nos espantarmos com o fato de o mesmo suceder com aqueles que valem 100 vezes menos? Então ele diz que as criaturas não devem se espantar em fazendo o bem, receber a contrapartida do mal. Porque se Jesus, que foi a expressão máxima do bem na Terra, passou tudo o que passou, olha a posição que Kardec se coloca em relação ao Cristo. Aqueles que valem 100 vezes menos. Como é que nós vamos nos colocar em posição ao Cristo? Nem sei quantos milhões de vezes menos, não é verdade? Então, se Jesus passou por tudo aquilo, como nós que ainda somos espíritos em dificuldade, não deveremos passar por lutas ingentes. Sobretudo quando tomamos a decisão de agir para o bem. Porque aí é a sombra do passado lutando com aquela luz que a gente deseja adquirir, conforme afirma o Espírito Emmanuel, né? Que nós temos algum pouco tempo de luz com milênios de sombras que estamos lutando dioturnamente. E aí ele continua: o homem que pratica o bem, isto dito em tese geral, deve, pois, preparar-se para se ferir na ingratidão, para ter contra ele aqueles que, não o praticando, são ciumentos da estima concedida aos que o praticam. Não se sentindo dotados de força para se elevarem, procuram rebaixar os outros ao seu nível, obstinam-se em anular pela maledicência ou a calúnia aqueles que os ofuscam. E, infelizmente, ainda hoje, século XXI, a calúnia e a maledicência têm sido as armas para tentar dissuadir os trabalhadores do bem. O diz que disse, a fofoquinha, que leva a criar dissidências. Quando o Espírito Emmanuel nos diz que deveremos guardar o espinho da maledicência no algodão do silêncio, para não espetar ninguém. A gente ouve e passa adiante. E às vezes passa acrescido. Então, cuidado que temos que ter. Porque muitas vezes estamos sendo instrumento das armas das sombras. Não é? E o que pode excitar essa animosidade, particularmente dentro dos grupos? Dirá o codificador: especulação moral, especulação material, ciúmes, fascinação, suscetibilidade, descontentamento e vaidade. Especulação moral: aqueles que querem se projetar através da doutrina. E quando não acham campo para projetar a si próprios, têm como inimigos aqueles que não abrem campo para eles se fazerem autopromoção. Aqueles, especulação material, aqueles que querem tirar algum recurso financeiro da tarefa espiritista. Quando não encontram um campo para isso, ficam inimigos de quem não abre campo para eles explorarem a tarefa espírita. Os ciumentos, aqueles que acham que as amizades dos trabalhadores espíritas são só para eles. Então, se o dirigente dirige a palavra para alguém, tem um gesto de afeto com alguém, a pessoa tem ciúme. E cria dissidência dentro da casa por ciúme de outro que está chegando, de um trabalhador que está realizando uma tarefa. É uma causa de dissidência. Suscetibilidade, melhor, fascinação, são aqueles que, particularmente na tarefa mediúnica, acham que somente o que eles recebem é bom. E de todo mundo não serve. Que eles são os porta-vozes das entidades sublimes e mais ninguém pode receber. E aí você analisa a comunicação, não tem nenhum conteúdo. Aí você vai chegar para o irmão: meu irmão, essa comunicação não está adequada. A pessoa fica melindrada, bate o pezinho e vai embora. Quando vai embora, ainda é uma bênção,
porque deixa de causar perturbação na casa, mas muitas vezes fica, arregimenta pessoas que estão fascinadas e cria dissidência pela fascinação. A suscetibilidade é aqueles que tomam posse das coisas da casa espírita. Então, o médium principal, se alguém senta na reunião, ele já fica zangado, porque sentaram no lugar dele, que ele só comunica naquele lugar. Porque é uma ponte direta com aquela cadeira. Se a cadeira não estiver ali, ele não comunica. Alguém sentou, pronto, vai pegar o lugar dele. É a suscetibilidade, é o lugar na mesa. São coisas mínimas. São iguais àquelas dormideiras, bota a mão, a pessoa fica sensibilizada. Os descontentamentos. Nada está bom. Tudo que se faz tem algum senão. Acho que algumas casas deveriam ter um seguinte letreiro, né? Se você chegou para criticar, pena, deveria ter chegado antes, quando ninguém queria fazer. Porque há sempre aquele que chega para criticar. E a gente vê isso na própria referência de Emmanuel no Paulo e Estevão. Quando Saulo, encantado pela visão de Jesus em Damasco, chega lá na casa do caminho e começa a querer consertar as coisas. E o que Simão Pedro faz? Chama ele em particular e pergunta: o que é que você fez até agora? O que é que você sabe? O que é que você tem compartilhado daqui para poder interferir na tarefa? Não, meu filho. Primeiro você estude, comece nas atividades e pelo trabalho você vai demonstrar como deve ser feito. E a gente esquece disso. Que temos que participar para poder colaborar com as mudanças. E a vaidade são aqueles que querem ser constantemente insensados. Não são, ficam zangados e vão embora. É por isso que Kardec diz que, na verdade, ele destacava 3 categorias diferentes de adeptos do espiritismo. Aqueles que ele chama de espíritas, né, curiosos, que são aqueles que querem só ver fenômenos. E não querem saber da parte moral, não querem saber de doutrina, só querem ver fenômeno. Aqueles que acham muito bonita a parte moral, mas para os outros, e não para eles próprios. É o espírita imperfeito que ele chama. E a terceira categoria de espírita, que ele chama de verdadeiro espírita, é aquele que estuda a moral espírita, vivencia ou faz esforços por vivenciá-la. Então ele diz que nessa terceira categoria, ninguém é inimigo de ninguém, porque em fazendo esforços por vivenciar a mensagem, tem a indulgência e benevolência para com todos. Mas nas 2 outras categorias, daqueles que estão na superficialidade, sempre tem uma dissidência. Vejamos a lucidez do codificador. E aí ele coloca... Estamos no horário, né? Mas vamos fechar já. Ele coloca aí a arma das sombras. Não tendo podido lançar o ridículo sobre o espiritismo, aí doutrina, invulnerável sob a égide de sua sublime moral. A doutrina, como pensamento, é invulnerável, porque é a doutrina dos espíritos. Experimentam os inimigos da causa, desta vez colocar os espíritas em ridículo, isto é, provocar atos ridículos da parte de certos espíritas ou pseudo-espíritas, responsabilizando a todos pelos atos desses poucos. O que desejam, sobretudo, é atribuir os vocábulos espírita, espiritismo e médios aos charlatães, politiqueiros, necromantes, ledores da sorte, e não lhes será difícil encontrar comparsas complacentes que os ajudem, empregando sinais místicos ou cabalísticos para justificar o que ousaram afirmar em certos jornais, que os espíritas se entregam às práticas da magia e da feitiçaria, e que suas reuniões se constituem em renovadas cenas do sabá. O sabá aqui está sendo utilizado no sentido pejorativo, como os inquisidores utilizavam a reunião dos judeus, porque o sabá é uma reunião própria do judaísmo, mas como os inquisidores da Idade Média achavam que o judeu era alguém que praticava feitiçaria, magia, dizia que a prática que eles faziam era de magia. E muitos querem fazer a mesma coisa com o espiritismo. Comparar a prática espírita, magia, feitiçaria, a ledores de sortes, e encontram pessoas complacentes. Kardec falou isso há 150 anos, mas nós ainda verificamos isso.
Muitas vezes, né, hoje, graças a Deus, salvadas várias exceções, mas muitas vezes nós encontramos alguns programas na mídia que, sob a ideia de discutir princípios espíritas, chamam entendidos em espiritismo para falar daquilo que desconhecem. E a pessoa chega cheia de balangandãs, cheia de coisas místicas, de roupas apropriadas, de túnicas, de fitinhas. Nada disso o espiritismo tem. O espiritismo não tem roupas apropriadas no sentido de paramentos, não tem castas sacerdotais, não tem imagens, símbolos de espécie alguma. Mas essas pessoas são levadas a mídias para dizer que esses são os espíritas. E aí começa a entrevistado, alguém telefona, será que eu vou casar? Vou achar um tesouro no fundo de casa? E aí é proposital. As pessoas dizem, coitado, o entrevistador não sabia quem estava chamando. Sabia sim. É feito proposital para tentar desmoralizar, apresentando aquilo que o espiritismo não é. E nós, muitas vezes espiritistas, não participamos como público para telefonar e dizer, mas isso não é espiritismo. Porque se eles fizerem isso com outra religião qualquer, a pessoa vai ligar para lá e nunca mais liga naquele canal. Se ele apresentar o de uma religião como sendo de outro. Mas é importante que a gente não tenha esse hábito de também se manifestar como cidadão, dizer que aquela prática não é adequada ao pensamento verdadeiramente do espiritismo. E Kardec diz que isso era uma arma das sombras, para tentar desmoralizar, criando essas dissidências que ele vai dizer mais adiante, que tem outra tática, consiste em procurar semear a desunião entre os adeptos, atiçando o fogo de pequenas paixões e ciúmes, rancores, fazendo nascer os cismas, suscitando causas de antagonismo e de rivalidade entre os grupos, a fim de levá-los a constituir diversos campos. E não creias que são os inimigos declarados que dessa forma agem. São os pseudo-amigos da doutrina e frequentemente, em aparência, mais calorosos. Então, uma outra arma das sombras é criar dissidência, criar sistemas para que as pessoas tomem partido. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E ficamos no achismo e não vemos o que a doutrina diz. E esquecemos da fraternidade. É uma tática. E aí Kardec nos adverte sobre as comunicações mediúnicas. Se a publicação delas pode ser útil, se feita com discernimento, pode ser perniciosa em caso contrário. Algumas há que são evidentemente nocivas, tanto por sua forma quanto por seu conteúdo, e que sob nomes respeitáveis, logicamente apócrifos, falsos, revelam um contexto absurdo ou trivial, e que naturalmente se presta ao ridículo e oferece arma crítica. Convém, pois, fazer uma escolha muito severa em semelhantes casos, e pôr de lado, com cuidado, tudo quanto possa ser uma causa qualquer de produzir ruim impressão. Quem tomar, por exemplo, o Parnaso de Além-Túmulo, ninguém encontrará ali armas para a crítica, porque ali se encontram expressos os estilos de todos os espíritos que ditaram as mensagens a Chico Xavier. Agora, muita página assinada por determinados nomes importantes, que o estilo não tem nada a ver com aqueles nomes. Ou eles degeneraram, ou não sabem mais como escrevem. É exatamente a falta de critério na publicação. Se pode ser útil, pode ser nociva, quando não criteriosa. E, finalmente, Kardec nos fala que o exemplo é o melhor meio de divulgação. Pregai por palavras, mas, sobretudo, pregai por exemplos. Vossos adversários rir-se-ão de vossa crença nos espíritos e em suas manifestações, mas não poderão rir das virtudes que resultam dessa crença. A pessoa pode até dizer, eu não acredito nos espíritos, não acredito em comunicação de espírito, mas se a vivência do espírita for cristã, ninguém vai zombar daquela vivência. E Chico Xavier é uma prova disso. É uma unanimidade em todos os segmentos religiosos. Embora muitos deles não acreditem na comunicação dos espíritos. Mas a conduta ético-moral de Chico é inquestionável, independentemente daquilo que as pessoas acreditem ou não que ele possa ter recebido. Comportai-vos de modo a que, em vos vendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossos lábios.
E aí a gente lembra do irmão Jacó, quando encontra o espírito que ele tentava doutrinar na terra e que diz: ué, mas eu te acompanhava depois em casa para ver o que você fazia. E quando o espírito voltava à reunião, não acreditava naquilo que ele dizia, porque nem sempre ele fazia o que ele dizia. A rota traçada pela caridade é clara e infalível, e sem equívocos. Sentimento de benevolência, de justiça e indulgência relativamente ao próximo, baseado no que queríamos que o próximo nos fizesse. Está aí, meus irmãos, o que Kardec nos deixou em rápidas linhas nessa viagem de 1862. Há muito mais. E eu convido a todos vocês para uma reflexão em torno desta obra. Hoje publicada também pela Federação Espírita Brasileira, na tradução do Evandro Noleto Bezerra, mas também da Casa Editora Clarim, na tradução do Wallace Leal Rodrigues, a primeira tradução em língua portuguesa, que foi comemorativa do centenário dessa viagem, que foi tradução feita em 1962. E hoje nós temos ensejo de buscar nesses conteúdos algo para a nossa reflexão. Estamos hoje, na atualidade, muito necessitados de volvermos o nosso pensamento às bases da codificação, ao pensamento kardeciano, que tem nos feito muita falta nos dias de hoje. Particularmente com tanta coisa que está disponível, mas que a gente tem que ter o discernimento para separar o joio do trigo, a verdade da impostura e o bem do mal. Que Deus nos guarde e nos enseje muita paz.